Fala, pessoa querida, e aí? Rapaz, professor Betão aqui na área para dar sequência nas videoaulas aqui de Química. E a gente segue aqui entendendo um pouco mais sobre as transformações que a matéria passa, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre as reações químicas. Eu pontuei que reação química e equação química são coisas distintas, né? Na aula passada a gente falou de reações químicas, lemos as condições para que uma reação química aconteça, quais são os indícios que nós temos que uma reação química está acontecendo. E na aula de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a equação química. Equação química que nada mais é do que a representação gráfica do que acontece na reação química, tá? É a representação no papel do que acontece na reação. E para a gente entender cada uma das partes de uma equação química, bora lá, nossa lousinha mágica, não é mesmo? Então tá aqui, ó, nossa lousa bonitinha, lindinha, e já com uma equação química aqui de exemplo, tá? O que eu falar para essa equação química vale para qualquer outra equação, tá bom? Aqui a gente vai entender as partes gerais de uma equação química. E de exemplo, eu coloquei aqui a combustão, a queima do gás metano. O gás metano é o CH4, certo? Ele vai queimar, né? Vai reagir com oxigênio, vai formar aqui CO2 e água, beleza? Então essa é uma equação química da reação de combustão do metano, ok? Então vamos lá. Observando essa equação química, vamos entender as partes gerais de uma equação. Começando pela parte aqui, ó, CH4 e O2. Vamos olhar aqui, ó, para esses dois camaradinhos aqui, ó, CH4 e O2. São as substâncias que estão antes da seta, certo? Isso indica que essas são as substâncias que irão reagir, beleza? Se elas irão reagir, é porque elas são reagentes. Pegou? 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 Então, os reagentes são substâncias que vão reagir. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente já compreender que o que vem antes da seta são substâncias que a gente fala como são reagentes. São os nossos reagentes. Beleza? E as substâncias que vêm depois da seta, a gente chama de produtos. Por que produtos? Porque elas não existiam antes. O que existia antes era o quê? CH4 e O2. Depois da reação, o CO2 e o H2O foram produzidos. Então, se são produzidos, são os produtos. Beleza? Então, ó, CO2 e H2O, nesse nosso exemplo aqui, são os nossos produtos. Tá? Tudo que vai ser produzido é o nosso produto. Ok? A seta, nesse caso, indica a transformação em si, né? Nós tínhamos antes CH4 e O2, e depois da reação, depois da transformação, nós temos CO2 e água, ok? Então a seta é só para separar ali reagentes de produtos. Show? Bom, já falamos dos reagentes, já falamos dos produtos, agora vamos olhar um pouquinho para os números que aparecem aqui na equação. Só que os números maiores, tá? Desse 2 aqui, ó, e desse 2 aqui. Esse 4, esse 2 aqui, menorzinho, né? Que vem depois do elemento químico, eu não vou abordar aqui nessa aula. Já teve uma aula falando sobre fórmulas moleculares que a gente explicou exatamente o que é uma atomicidade, um índice, né? O que é elemento químico, átomo, diferença, enfim. Se você não viu essa aula antes, então vai lá, está algumas aulas atrás sobre fórmula molecular, beleza? Vai lá e confere. Belezinha? Mas vamos focar aqui nesses dois, nos maiores, ó. O 2 na frente do H2O e o 2 na frente do O2.
O que esses números querem dizer? Esses números nada mais são do que a indicação de quantas moléculas daquela substância estão reagindo ou estão sendo produzidos. Então, por exemplo, aqui ó, 2O2. Quer dizer que duas moléculas de O2 reagem com uma molécula de CH4 para formar duas moléculas de água e uma molécula de CO2. Então, esses números maiores aqui indicam a quantidade de moléculas que irão reagir, beleza? E o nome desses números maiores é coeficiente estequiométrico. Estequiométrico. Beleza? Então, coeficiente estequiométrico vai na frente ali da fórmula química da substância e nos indica a quantidade de moléculas que estão reagindo ou estão sendo formadas, beleza? Na reação. Show de bola? Então, essas partes gerais de uma reação química, de uma equação química, ok? Só que é o seguinte, tem algumas reações químicas que necessitam de algumas condições especiais, necessitam de algumas ferramentas adicionais, né? E aí, essas ferramentas, essas condições, né, geralmente a gente vai colocar em cima ou abaixo da seta, beleza? A gente vai falar um pouco dessas condições, de algumas delas, né, agora. Então vem comigo, ó. Então, olha, uma reação química pode, às vezes, precisar de um catalisador. E aí, se for o caso da reação precisar desse catalisador, ele vai ser indicado acima da seta, geralmente com a fórmula química do catalisador. Então, por exemplo, platina é um ótimo catalisador. Então, se for o caso de usar platina, vai colocar acima da seta PT, que é o símbolo químico, né, do elemento platina. Né? Se for ferro, por exemplo, vai ser Fe. Então, eu coloquei aqui CAT só para até uma geral, mas geralmente vem indicado a fórmula química do composto que é usado como um catalisador naquela reação específica. Beleza? Uma outra a possibilidade seria a reação precisar de um aquecimento. Nesse caso, a gente representa o aquecimento como um delta, né? Que é esse triângulo aqui, ó, que eu desenhei acima da seta. Né? Esse triângulo aqui a gente chama de delta, representa o aquecimento do sistema, né? Da mistura. Se for o caso de luz, porque algumas reações precisam de luz, são fotossensíveis, então a gente coloca um lambda aqui, beleza? E aí, meio ácido coloca H+, meio básico coloca um OH- abaixo da seta, geralmente, tá? Enfim, abaixo ou acima, tanto faz, mas o mais comum é a gente ver abaixo da seta o H+, e o OH-, tá? Quando for necessário, beleza? Então essas aqui, gente, são as partes fundamentais de uma equação química. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Alguma angústia no coração? Dor no âmago do ser? Comenta aqui embaixo que eu leio tudo e respondo para vocês numa boa. Beleza? Galera, ó, na próxima aula a gente vai continuar estudando transformações químicas. Dessa vez falando de leis fundamentais que regem qualquer reação química. Beleza? Falar um pouquinho das leis ponderais da matéria. Ok? Então, vejo na próxima aula, hein? Abraço e ó, fui!